Fala, meus amores! Estamos começando mais um módulo pertinente ao nosso curso de Direito Processual do Trabalho. Eu e você, você e eu. Estamos juntos, Brasil Jurídico na área. Professora Ingrid Gil aqui com vocês. Amores, eu deixei justamente princípios como parte final aqui da nossa, vamos dizer assim, do nosso curso de Direito Processual do Trabalho aqui no Trilha da Aprovação. E percebam que isso foi feito propositadamente. Por quê? Normalmente o pessoal começa por princípios, né? Quando eu falo pessoal, os professores na graduação, na pós-graduação e até mesmo em cursos preparatórios para a OAB e concurso público. Eu não. Vocês vão perceber que por onde eu passo, eu sempre deixo princípios para o final. Princípios são maravilhosos. Mas na prática, a gente só faz uso do princípio quando a lei nada dispõe. Porque, afinal de contas, se a lei dispusesse, se a lei te garantisse, como por exemplo, artigo 7º, inciso 21 da Constituição Federal de 88, te garante o direito à concessão do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, no mínimo 30 dias. Perceba que eu tenho uma disposição posta na Constituição Federal e que me garante o AP. Após isso, vocês sabem, vocês aprendem lá no Direito Material do Trabalho que a Lei 12.506 de 2011, Lei 12.506 de 2011, que entrou em vigor em 13 de outubro de 2011, nada mais fez do que trazer aquela proporcionalidade do AP, dizendo o seguinte, olha, a partir de 13 de outubro de 2011, o aviso proporcional será contabilizado assim, no mínimo 30 dias, no máximo 90 dias, sendo que a cada ano trabalhado eu ganho mais 3 dias, no mínimo 30, no máximo 90 dias. A cada ano trabalhado eu ganho mais 3 dias. Meus amores, toda vez que o empregado for postular na Justiça o direito à concessão do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, é muito simples, basta citar a legislação correspondente. Artigo 7º, inciso 21 da Constituição Federal de 88, Lei 12.506 de 2011, que entrou em vigor em 13 de outubro de 2011, e os artigos pertinentes à CLT, todo o capítulo do aviso prévio. Agora perceba, eu quero postular algo que não tem uma legislação acertada, que não tenha um direito certo, líquido, exequível, que eu não tenha uma exigibilidade acertada. Onde é que está isso, esse meu direito? Nesse artigo, nessa lei? Não tem. O que a gente faz uso? A gente faz uso dos princípios. Então perceba que na praxis, os princípios servem para basear aquela decisão do magistrado em favor ou contrária o pedido daquela pessoa. E aí vinha aquela perguntinha, minha manhã, afinal de contas, o que é um princípio? O que são princípios? E sabe o que é que eu digo? Princípios, na verdade, nada mais são do que os fundamentos do Estado brasileiro. Esses princípios vão nortear o poder legislativo, no momento em que eles estão ali exercendo aquela função, que é a função típica de legislar, e também vão influenciar o poder executivo e o poder judiciário quando exercem a função, presta atenção, a função atípica de legislar, ou seja, o princípio ele influencia. Você vai colocar uma norma em vigência no Brasil, você vai produzir uma norma, poder legislativo, vai executivo e judiciário, observa os princípios postos. Observe os princípios postos no Estado brasileiro, para o Estado brasileiro, pelo Estado brasileiro. Quem também, minha tem que observar os princípios e suas consequências. Não menos importante, meus amores, o Poder Executivo. O Poder Executivo, toda vez que ele for
aplicar, toda vez que ele for executar a norma posta, toda vez que ele for administrar o aparelho estatal, e também o cidadão brasileiro, o que ele tem que fazer? Ele tem que ter em mente, ele tem que ter em voga os princípios basilares do Estado brasileiro. E isso também serve para o judiciário e para o legislativo, quando estão exercendo essa função atípica de administrar, de governar, de executar. Tem que se ter por base os princípios. Amores, tão importante quanto significa que vocês têm que se recordar do Poder Judiciário. Afinal de contas, o Poder Judiciário não é aquele que, na função típica, administra o Estado ou o cidadão. O Poder Judiciário não é aquele que, na função típica, legisla. Não. O Poder Judiciário é aquele que, na função típica, o Poder Judiciário é aquele que, na função típica, interpreta. É aquele que dá interpretação à legislação posta, à execução, à aplicabilidade da norma. Quanto a esta interpretação, quanto a esta hermenêutica jurídica, quanto, chega a dar um ciricutico, aquele poder de jurisdicionar, jurisdiccionar. Iuris lembra de direito, diccionar de dizer o direito. O poder de dizer o direito no caso concreto, que tão somente o Poder Judiciário tem. Ele vai ter que observar o quê? Os princípios existentes, aquelas normativas fundamentais. Por isso, eu separei aqui uma definição para vocês, que é de um autor trabalhista extremamente conhecido, que é o professor Manuel Antônio Teixeira Filho. Amores, vem para a telinha. A gente começa falando dos princípios constitucionais, olha só, aplicados aqui ao direito, que é ao direito processual do trabalho. Princípios constitucionais aplicados ao direito processual do trabalho. Afinal de contas, o que são princípios? Princípios são formulações genéricas, possuem um caráter normativo, possuem também uma função de tornar logicamente compreensiva a ordem jurídica e servir de fundamentação para interpretação ou criação das normas legais. Eu iria mais além. Serve de fundamentação para interpretação, para criação das normas legais e também para a aplicação. Interpretação, criação e aplicação das normas legais. Omnia Pro. Quais são os princípios de direito constitucional que eu posso aplicar ao direito processual do trabalho? Mais do que isso, vocês devem entender o seguinte, presta atenção. Esses princípios de cunho constitucional aqui, que eu aplico no direito processual do trabalho, eles não costumam cair com tanta incidência na sua prova. Pera, pode parar, viu? Porque quando eu digo isso, vocês já querem ir pulando o vídeo. Calma, espera. Não costumam cair com tanta incidência. Vai que a sua prova resolve inovar e você, ai meu Deus, para que eu pulei o vídeo da professora Ingrid Gil? Nada de pular. Você já chegou até aqui, você conclui todo o conteúdo. E apesar de cair com menos incidência, o que diz, o que significa, qual o conceito, qual a interpretação dada àquele princípio, vocês devem se lembrar do seguinte: princípio pode te ajudar a resolver uma questão. Princípio pode te ajudar a dirimir aquela dúvida entre a assertiva A e a assertiva B. Afinal de contas, a gente sempre fica em dúvida em duas alternativas. Já prestou atenção? Como é que é a prova da OAB? Letra A, letra B, letra C, letra D. Aí você diz assim: a A e a D não são. Ou é a B ou é a C.
Está na dúvida? Está na dúvida? O que você tem que lembrar? Vou tentar aqui aplicar os princípios que eu aprendi. Princípios constitucionais aplicáveis ao direito processual do trabalho e resolver. E também os princípios peculiares do próprio direito processual do trabalho. E aí eu costumo brincar, porque o pessoal diz assim, tô na dúvida entre duas alternativas. Plano A não deu certo, porque eu fui, tirei duas, mas fiquei com duas. Vou para o plano B. Tentei ali solucionar com os princípios. Não deu para resolver com os princípios. Plano C. Qual é o plano C? Marca aquela assertiva, se você está em dúvida em duas, daquela que ferra o empregado. É isso mesmo. Marca aquela assertiva que ferra o empregado. Por quê? Porque a sua banca, Fundação Getúlio Vargas, pai e mãe, ela é pró-empregador. Bebê, presta atenção. Essa professora tem mais de 10 anos militando na seara do direito material e do direito processual do trabalho. Você pode até dizer, você tá com cara de novinha aí, meu povo. A cara engana, viu? 10 anos militando nessa seara. E eu sei te dizer que quem prepara a sua prova na Fundação Getúlio Vargas, e isso varia para cada banca, para cada ano, para cada espécie de prova, OAB, concurso público. Eu sei te dizer que para a OAB, a sua banca ela é pró-empregador. Ela é a favor do empregador. Como é que você me prova isso? Eu te provo isso tanto na primeira quanto na segunda fase. Observa como é a segunda fase de trabalho. Por exemplo, em 30 exames da ordem, ao todo, nós já tivemos 10 peças cobradas na segunda fase de trabalho, que foram 10 peças de contestação. Bebê, você aprendeu comigo. Contestação é a peça de defesa da parte reclamada. 10 vezes. 9 vezes caiu recurso ordinário. RO, recurso ordinário da Vara do Trabalho para o TRT. Você também aprendeu comigo. Dessas 9 vezes que caiu o recurso ordinário, 7 vezes o recorrente era a parte reclamada. 7 vezes o recorrente era o empregador. Caiu 5 vezes reclamação trabalhista, que é a peça do reclamante. 1 vez caiu ação de consignação em pagamento, que é peça do empregador, porque ele quis pagar e o empregado não recebeu, ou o empregado não aceitou e daí ele teve que propor uma ação de consignação em pagamento. Já caiu 1 vez em embargos execução, que é a peça do empregador que não quer pagar, ele não quer pagar a execução e ele embarga naquele prazo de 5 dias a contar da garantia do juízo, não quer, não pode ou não concorda. E caiu uma única vez, contra razões ao recurso ordinário, que foi quando houve uma reaplicação da prova na região norte por falta de energia. Contra-razões ao RO, e as contra-razões ali era a peça na qual a parte reclamada estava recorrendo. Ou seja, faça os cálculos. A sua banca, ela é eminentemente pró-empregador. Olha a dica, ficou na dúvida o que é que você vai marcar? Aquela questão que é a questão que ferra o empregado. Mas pensa, isso é o plano C. Não consegui resolver com A, que é o que eu sei. Não consegui resolver com B, que é princípios. Para trabalho e processo do trabalho, eu utilizo o plano C. Você vai depois mandar uma mensagem para o meu Instagram, vai mandar uma mensagem para o Instagram do Brasil Jurídico. Vai marcar lá o Brasil Jurídico nas redes sociais. Vai mandar a sua fotinha para o Brasil Jurídico e para a professora Ingrid Jussara dizendo assim, ó manhã, minha carteirinha aqui, passei, sou seu colega, sou sua colega. Não desanima, não desiste, assista todas as aulas dos seus professores, todas, resolve todas as questões. Isso faz o diferencial. Eu recebo muitas mensagens de as pessoas dizendo, eu tô tão cansada, eu tô tão tristinha, eu estou tão desanimada. Bebê, deixa eu te contar uma coisa, é normal você se sentir desanimado, sabe? Parece que existe uma política ou algo que diz que as pessoas têm que acordar felizes. Tá todo mundo feliz. Calma, é normal você não se sentir bem um dia. É comum você se sentir cansado, você se sentir abatido. Isso é normal. O que você não pode permitir? Que esse estado prossiga, que esse estado de ansiedade, de tristeza, que ele tenha continuidade. Quando você estiver se sentindo assim,
Coloca a musiquinha do Rock Balboa. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Coloca a música do Rock Balboa. Eu faço isso, sabia? Quando eu acordo, às vezes eu durmo muito pouquinho. Eu durmo 3, 4 horas por dia. Eu venho de uma sequência de quase 3 dias aqui. Eu tô dando aula pra vocês, quase 3 dias sem dormir. Você acha que eu não sou ser humano? Sou de carne e osso. Igualzinha a você. Tomo Red Bull pra ficar acordadinha, café. Marcinho que tá me gravando aqui, que eu diga. Os meninos até ficam preocupados comigo. E mesmo assim, meu povo, o que eu faço? Ó, eu coloco aquela música que me faz bem, que me anima, aquela frase, aquela pessoa que eu gosto, Filó Bodó, que é minha cachorrinha, quando você estiver se sentindo assim, dá aquele up e diz, tudo o que eu quiser, eu posso conseguir. Faz o seguinte, me aguarda no próximo bloco, que começaremos o estudo dos princípios constitucionais aplicáveis ao direito processual do trabalho. Me aguarda que eu já volto.